Ei, pessoal, olha só! Olá, aqui é o Alex MM Brasil do AMM Reviews, fazendo aí um resumo nessa semana da Mônica, né, somente com gibis, aí da Mônica para quem gosta, né, desta menina dentuça, baixinha e gorducha. Então aqui é muito interessante que nos anos 80, né, esse é de 87 se não me engano, existiam sim histórias um pouco polêmicas, e aqui na própria capa você pode perceber, né, os olhos arregalados do Cebolinha, super interessado, né, no que está por debaixo do vestido da Mônica, veja só. Aí para começar, então esta edição está cheia de polêmicas, né, para quem considera polêmicas, mais engraçadas, né? Então curta, compartilhe e se inscreva. Então a primeira história se trata aí de Os Bichos, né, o nome da história, onde podemos ver ali a Mônica, né, batendo os pés, porque ela está zangada com Cebolinha, né, obviamente. Os dois não se dão, né, e eles sempre estão brigando, né, por causa das travessuras, né, do Cebolinha. Mas ela está cansada disso, então ali é meio que, né, ela está contando para Magali tudo o que se passa, né, que ela está muito irritada, está desabafando para Magali. E a Magali vem com aquela história, né, como qual é o seu animal interior, né, dentro de você. E ela disse que poderia soltar essas feras, né, para ficar aliviada. Ali de começo a Mônica já deu um grito, né, como se quisesse soltar as tais das feras, né, para aliviar a tensão. Né, uma brincadeira, e a Magali disse que estava surda, na verdade, né, com este grito. Mas voltando então ao caso do Cebolinha, ali onde ela estava, né, muito zangada com ele, e aqui podemos ver que esses seres apareceram, né, esses monstrengos que estavam escondidos na moita, e as pessoas observavam essas criaturas que se materializavam, né, bem diante de seus olhos, que eram monstros de verdade. Ali está, por exemplo, o Cascão e o Cebolinha. De repente esses monstros chegavam ali, e um deles engoliu o Cebolinha, né, essas bestas feras. Essas bestas feras, né, lógico, que são os animais que a Mônica soltou, né, são as feras interior da Mônica, né, ela conseguiu soltar esses animais e eles se materializavam, né, é a fúria da Mônica materializada. Então essa é a história. Ali, ó, veja que o Cascão até conseguiu se livrar de um deles, usando uma lata de lixo, né, que é o objeto dele preferido. Aqui ele até correu para a casa da Mônica, falando sobre os monstros, né, mas lógico que ela não acreditou, pois pensou que talvez pudesse ser um plano ali para que, um plano, né, do Cebolinha, um plano infalível do Cebolinha. Mas aqui eu acho engraçado que incoerente, quer dizer, o Cascão bem que poderia entrar dentro da casa da Mônica, e talvez assim ela poderia ver a realidade, mas simplesmente ele saiu fugindo, e ela nem, e aqui para completar, né, a força do roteiro mágico, ela se virou justamente quando o monstro apareceu ali, ó, diante da janela. Então aqui ele saiu correndo, né, pedindo por socorro, novamente. Então desta vez ela escutou ali todo aquele algazarra e teve que abrir a porta. E para sua surpresa ali, os seus monstros, que ela não sabia que eram os monstros interiores, estavam devorando, né, esses meninos. Mas de repente ela caiu ali, a ficha dela, percebeu que a culpa era dela, que aqueles eram os monstros, né. Aqui esses monstros até interagiam, né, falando sobre a mídia da época, aqui mencionando a Xuxa, né, falando que queria assistir a televisão, queria assistir a Xuxa. Mas ela ficou brava ali, disse que não iria engolir, né, então ela, com a sua própria fera interior, bateu nas suas feras materializadas, digamos assim. Bateu neles e eles ficaram falando ali sobre todos aqueles problemas, né, que os meninos provocavam ela. E que eles, é como se eles estivessem ajudando ela. Mas ela, na verdade, lhe disse que eles eram amiguinhos dela. E não queria que engolissem eles. Então aqui ela até mesmo confessa que gostava deles. Né? Então aqui sai até lágrimas dos olhos. Então é um momento, assim, digamos, de revelação, onde ela diz que gosta muito deles. Mas e com esse efeito, né, eles desapareceram, né, com o poder dessa mágica aí, né, e os meninos voltaram ao normal. Tudo por causa que a Mônica confessou. Mas aqui, né, por incoerência talvez, mas eles dizem que nem sabiam o que tinha acontecido, né, e que talvez eles estivessem sonhando. Né, e aqui a Mônica aliviada por ver eles de volta. Então aqui ela está tranquila, óbvio, e a Magali chegou, né, dedurando que os meninos estavam rabiscando, né, fazendo aquelas velhas pichações, xingando a Mônica, mas desta vez ela disse que não estava nem aí, e que apenas queria curtir, né, o que sobrava ali daquele dia. E este foi o fim. E este é a história com o Zecão e a Pepa, vidrados no vídeo. Então aqui podemos ver uma televisão e logo de cara um jogo antigo aí,
dos anos muito, talvez antes dos anos 80, mas está aí o Zecão, né? Aquele típico controle bem antigo, uma alavanca só, dá para ver até os cartuchos, né? Legal ver alguns detalhes. E ele jogando um jogo de invasão alienígena, segundo ele. Então, aqui resumindo a história bem de modo grosso, aqui a Pipa ela precisa de atenção, mas ele está ali, lógico, né, interessado no seu videogame, no seu jogo. Mesmo ela dando o seu carinho, né, o seu beijo, ela ali se sente triste e afastada novamente. Mais uma história em que ela faz um drama por causa do Zecão. Então ali ela vai para a casa da Tina. E para surpresa, a Tina também gosta de videogames e trouxe o videogame ali, a plataforma, para instalar ali na televisão. E quis assim ensinar a Pipa, né, a jogar este jogo. E onde ela acabou ali gostando bastante, né, deste jogo. Então o Zecão ali agora, ele precisava dar atenção para ela. Então, resumidamente, é como se fosse uma revanche, ali onde agora, desta vez, ela é que não se importava mais, né, pois estava ali vidrada no jogo. Então assim terminou a história. Aqui é a história de uma nova dona pro Sansão, onde aqui, como de costume, o Cebolinha provoca e a Mônica joga o seu Sansão, o seu coelhinho. Mas ali de repente ela perdeu, né? Jogou tão forte. Quem achou foi esta menina. Achou o Sansão e não queria devolver de jeito nenhum, né? Mesmo a Mônica dizendo que era dela. Então ali ela apelou, né, para a sua força, tentando pegar a força. Mas a menina fez um escândalo. E ali de repente apareceu, né, como de costume. Eu já disse isso no outro vídeo, né? Sempre aparece um intrometido pensando que é juiz, pensando que sabe de tudo e se esquece quem são os verdadeiros vilões. Quer dizer, esquecem não sabem de fato quem são os malvados da história e acabam interferindo. Então essa história é muito parecida com aquela outra, no outro vídeo da Mônica que eu fiz também, é muito parecido. Onde as pessoas interferem, né, pensando que quem faz o escândalo é que está certo. Então a Mônica aqui resolve apelar fingindo-se de bebezinha, né, querendo brincar ali com o seu Sansão, né, tudo para tentar pegar o Sansão de volta. Então aqui nessa parte ela até consegue pegar o coelhinho de volta, né, até finge que faz um escândalo também. E a dona ali também, a outra enxerida, também tenta ajudar a Mônica, né, pensando que ela era uma bebezinha. E ela já saiu cantando vitória, mas porém a intrometida da mulher aí, ela ficou brava, né, falou que ela estava fingindo que era uma bebezinha, né. Então ela teve que abandonar ali o seu Sansão e de repente ali na sua casa, né, toda triste, recebeu um novo presente do seu pai, né, um ursinho aí. Mas de repente, para surpresa dela, ela viu que o Sansão estava abandonado ali. Então talvez a menina tenha desistido, né, da ideia de ficar com o Sansão. Então ela pegou o ursinho ali e falou melhor levar embora, né, para outra criança não pegar, né, zelar bem dos seus brinquedos. Mas ali no final da história mostra que esta menina continua sendo uma verdadeira ladra, né, roubando, desta vez com a boneca da menina. E este foi o fim. A história do anjinho, né, bem diferente do comum. Né, eu mesmo já disse, não gosto de representação de anjos, né, religiosos em história em quadrinhos, principalmente fazendo piadas aí como se eles fossem iguais aos humanos. E aqui, de repente, uma diabinha quis fazer companhia para ele, né? Ela estava bem encapetada, querendo fazer a companhia, mas ele, lógico, que fugiu dela, né? Porque ela era um demônio. Então aqui ela perseguiu de todo jeito, e porque ele disse que ela só sabia fazer maldades. Mas ela disse que poderia ajudar. Mas veja só o tipo de ajuda que ela faz, né? Totalmente ao contrário, ali judiando do cachorro e também ajudando a velhinha a atravessar a rua, só que muito arriscado, fazendo com que a velhinha quase seja atropelada. Então, ali resumindo, ela faz maldades, não sabe se comportar como um anjo. Então ali ela tenta até mesmo beijar ele, né? E consegue. De alguma forma ele talvez tenha gostado ou não, ele ficou confuso. Mas de repente ele disse que vai rezar, né, para que ela suma. E daí ela fugiu, né, de medo, porque ela era uma diabo e ele era um anjo, né? Então ali ele se encantou com uma anjinha, né, do seu próprio time, porém ela chamou ele de irmão, então tirou todo aquele encanto, né, de romance, né, de tentar paquerar ela. Então ali ele acabou ficando com saudade da diabinha, né, uma história bem besta aí, só para dar este tom de humor. E aí uma história do Horácio, né, que já mostra esse pezão quer dizer, já um spoiler, né, mostrando que ele tropeçou numa pegada gigante, né. Daí ele começou a imaginar que seria, né, um macaco gigante, algum gigante, né, peludo, aí pode ser até o King Kong,
né, mas ele ficou com medo disso. Foi motivo para ele sair correndo, né, que não mostra porque o outro dinossauro saiu correndo também, né? Porque ele é um tonto mesmo, né? Maria vai com as outras. E acabou revelando ali que na verdade não era pegada aí sim, né? Era o seu corpo que estava fazendo aquela pseudo pegada. Uma história do Pipeco, onde ele é o herdeiro. Então ali de repente chega uma pessoa, né, diz que um tal primo dele tinha deixado uma herança para ele. Então, resumidamente, né, esse tio tinha deixado ali bastante dinheiro para ele. 10 milhões, né, em dinheiro. 10 milhões de machadinhas. Né, ali o dinheiro é outro, né, se chama machadinhas. Então, talvez pode equivaler a 10 milhões de reais. Né, ali só trocou as palavras, né, por uma piadinha do tempo das pedras, né, idade das pedras. Então ali ele ficou, né, estava feliz porque ficou rico, mas tinha uma condição. Ele deveria, né, para receber esse dinheiro, ele teria que estar casado. Então ali, o resumindo, foi assim, né, ele precisaria, né, procurar uma esposa. Então já existiam várias mulheres procurando por ele, porque a notícia, né, a fofoca se espalhou que ele ficaria rico, né, mas ele preferia, ao invés de tentar uma nova mulher, ele iria tentar se casar com a Bolota, né, que já é uma personagem ali conhecida. Então ele foi atrás dela. Então ele chamou a Tuga, né? Eu falei errado o nome dela, não é Bolota. É Tuga. Então acabou chamando a Tuga aí, e ela já gostava dele, por isso ele achou que seria mais fácil também. Então ela até desmaiou, né? Porque esse era o grande sonho dela. Então ela já tinha até mesmo um vestido, né, de noiva guardado para este momento, segundo ela mesma disse. Então ali eles se prepararam para um grande casamento, né, diante do juiz. Então ali, porém, apareceram os dois, né, mensageiros que estavam ali cuidando da herança. Herança não, né, da papelada toda, entre aspas, aí, porque papel não tinha ali, eles usavam a pedra mesmo, como se fosse um papel. Então ali eles falaram que existia uma outra circunstância que poderia acabar, né, com a felicidade ali do Pipeco. Disse que ele havia, né, uma viúva e 3 filhos, né? O primo dele, o tio dele, seja lá quem for que deixou a herança. Então ele não poderia ser mais o herdeiro, né? Então esta foi a última notícia de última hora ali para arrasar o coração do Pipeco. Mas a Tuga acabou percebendo este plano, né? Que só queria se casar com ela para ele poder pegar este dinheiro. Mas no final de tudo tinha até uma carta, né? Que esse tio deixou para ele, falando que aquilo era apenas uma brincadeira, né? Eu acho que não faz muito sentido eles entregarem essa mensagem, né, tudo fora de ordem, né, somente para fazer essa pegadinha, né, dizendo que a lição de moral seria que a felicidade verdadeira está no casamento. A história do Chico Bento como um negociante. Aqui ele está cortando a lenha, né, e com esta lenha ele queria dinheiro, mas porém acabou recebendo, ao invés de dinheiro, goiabas. Então ali se sucedeu, né, várias trocas durante essa história, onde ele poderia trocar as goiabas, por exemplo, por um doce de goiaba. E assim foi feito. Com o doce, ele poderia trocar outras coisas. Sempre aparecia alguém querendo trocar alguma coisa. Aqui queriam trocar por garrafas, e o Chico Bento sempre aceitando as trocas, né? As garrafas pela galinha, a galinha pelo espelho, o espelho pela vara de pesca, a vara de pesca pelo porco, e o porco pelos binóculos, que era justamente o que ele queria, segundo ele disse. Então, ali para dar um tom de piada no final, né, ele queria usar, né, este binóculos para ficar olhando também as goiabas que ele tanto queria comer. Então, este é o fim. E aqui é a turma em um eclipse. Então logo vemos de cara aí o grande sol, né? Para quem já presenciou um eclipse solar deve ser magnífico. Eu já presenciei em 94, eu não lembro se era 94 nos anos 90, mais ou menos, né? Quando eu era criança, então tem pouca lembrança, mas eu lembro de alguma coisa, de ter ficado escuro. E aqui a mesma coisa, o Cebolinha vai fazer o truque aí da água para ver o eclipse na água, que ele conta todo o plano, aqui podemos ver até ali o reflexo, como se fosse uma parte do sol, ou sei lá, para ver que tem um reflexo. O Cascão logo fugiu, né, porque tem água, então ele foge. Então ele resolveu, né, usar aquele velho truque, né, do filme de fotografia. Alguns dizem que isso não é muito bom usar, mas ele usou aí Magali e outras pessoas.
Aqui podemos ver que o eclipse já estava prestes a começar. Então a história assim continua, né, com o eclipse em andamento e tudo fica escuro, né, só tela preta, e você já deve estar imaginando, né, o quão fácil é esse diálogo, né, apenas colocar diálogos, né, contando sobre o eclipse. E daí aqui mostra justamente o que você estava pensando, que é muito fácil para o desenhista, né, apenas desenhar as telas pretas, ou não desenhar, né, dependendo quem é o colorista. E daí de repente aqui voltou a luz, né, acabou o eclipse, mas de repente tudo ficou escuro aí. Você vê que uma mancha cobre tudo, mas desta vez a escuridão é da desenhista que derramou ali o nanquim, né, a tinta de nanquim. E este é o fim do eclipse. É uma história de Bidu em um presente ideal, onde aqui tem esses personagens secundários que a gente não conhece, né, que tem o pai que mima o filho, né, aquele típico mimado que não está nem aí, que não dá valor para os presentes. Veja só que aqui ele até mesmo destrói o presente que mal sabe o que é. O pai dele diz que é um robô, etc. E o pai sempre querendo agradar o filho, ao invés de colocá-lo num bom castigo. Então ali o menino de repente descobre o que ele quer. O que ele quer mesmo é um cachorro, né? Especificamente o Bidu. Então ali o pai dele ficou alegre por um tempo, né? Mas depois ficou ali bravo porque ele disse que seria um vira-lata qualquer. Mas ele sempre querendo agradar o filho, então ele foi atrás do Bidu. Então aqui ele procurou, tentou, né, acariciar o Bidu, mas não estava dando certo, até que ele apelou ali para a rede de captura, né, correu atrás dele, tudo, fez um grande esforço ali para pegar o Bidu. Daí o Bidu caiu nesse truque, né, de correr atrás do osso, que era uma armadilha, então seu pai ali, o pai do menino, levou ele embora. O Franjinha viu, né, pensando que tinha trazido ele de volta, mas ele disse, né, que era dele, etc, e aquela coisa toda. Então ele até tentou negociar ali, ele disse que ficou interessado no dinheiro, mas não quis vender. Então o homem pegou a força mesmo, sequestrou, né? E o Franjinho, ao invés de fazer alguma coisa, apenas chorou ali, né? Essa é a mágica do roteiro. Ele bem que poderia ter feito um escândalo a mais, né? Chamar a ajuda de alguém, mas só ficou ali chorando. Então finalmente aqui ele conseguiu agradar o seu filho, né? Ficou contente com isso, com o novo cachorro, o Bidu sem entender, mas logo ele viu ali que ele só estava judiando, estava maltratando o animal. Então ele teve que intervir, né, e desta vez tomou o juízo e colocou o filho de castigo ali, ó, com um bom chinelo, né. Enquanto isso, o Bidu se via livre e fugiu dali correndo. E para a alegria dos dois, eles puderam se encontrar finalmente ali. Daí aqui no final tem uma mensagem, eu achei meio bobinha, né, muito fraquinha. Porque ter um cão, né, pra que ter um cão? Uma tal de Will Jude aí. É o único crédito que a gente vê no gibi inteiro. E é importante sim dar créditos. Não importa se o contrato fez aquilo ou não, tem que saber sim, para saber quem está fazendo as histórias. Tem histórias ruins e boas, tem que ter o crédito, sim. A próxima história é um pouco absurdinha. A Mônica e a moça do quadro, onde ali o Cascão estava prestes a fazer uma pintura, mas ele ainda não sabia o que pintar. Então ali, a Mônica quis saber o que ele iria pintar. Ele ainda não sabia bem, né, mas ela deu algumas dicas, né, para pintar natureza morta. Ele até fez uma indagação dizendo que não queria saber da turma do Penadinho, né, por causa da menção de natureza morta. Então aqui até que foi educativo, né, onde ela ensina o que é natureza morta, que é pintar frutas, flores e essas coisas. Mas ele disse que as frutas é com a Magali. Ela deu outra sugestão, como pintar navios, peixes e rios, mas tudo isso lembrava água para ele. Então ele teve a ideia de pintar uma garota. Então ali ele depois queria saber mais que garota, mesmo com a Mônica toda posicionada ali para servir de inspiração. Ele até mencionou alguns nomes de famosas como Xuxa ou Luísa Brunet, mas ali ele não sabia como arranjar uma modelo. E continuou citando outros nomes ali, que nem eu mesmo conheço. E a Mônica começou a ficar brava, até que eu teve que intervir no raciocínio dele e falou ali para pintar ela. Começou a falar sobre a Mona Lisa, que também não era famosa, pois ele queria alguém famosa, né? Então ele finalmente se convenceu aí, o Cascão, né, a artista aí, queria pintar alguém, finalmente decidiu. E daí vem, a partir daí, a cena chocante, onde ele resolve ali descaradamente mandar ela tirar a roupa. Ela até ficou chocada, né? Agora o quê? Então esse é um dos grandes momentos de absurdo, né? Onde ele disse que queria pintar
o nu artístico. Então logo ali ela caiu na real, né? Falou que ele era um sem vergonha e jogou o quadro nele, ficou brava, né? Por essa proposta descarada aí da Mônica, que raramente a gente vê hoje em dia. Então ali o que fazer com o quadro todo furado? Então ele falou que aquele furo era uma obra-prima e que estava vendendo aquele buraco. Este foi o fim da história absurdinha, que o Franjinha é protagonista de Uma Gatinha pro Franjinha, que eu também achei uma historinha um pouco absurdinha, fora da casinha, né, por um dos momentos aí que você vai ver adiante. Mas aqui normalmente, né, ele vai sair o Titi com a sua namorada, mesmo sabendo que a gente sabe que ele é um descarado, né, gosta de muitas garotas, mas ele tem a sua própria. Então ali o Franjinha decide também querer fazer isso, né, ir à procura. Então ali ele tentou com esta menina, mas ela já tinha dono, por assim dizer, um bem bravo, né. Então ele acabou ficando de canto e ainda sendo xingado de boboca. Ali ele tentou ser mais direto com essa aqui e já perguntou logo de cara, né, o que ele queria, a intenção dele. E ela começou a dar risada, né, como se fosse uma piada. Então ele não estava conseguindo de jeito nenhum. Essa daqui agiu como se fosse uma doida também, como se fosse do contra, né, terminando com um detesto você. Então ele achou tudo aquilo difícil. E aqui a parte absurda, onde eu disse, onde ele desejou ela, mas porém ele sabe como ela é uma criancinha, né? Então ele só lamentou, né, por ela ser tão nova. Aqui nem tanto absurdo, mas pode-se dizer que sim também, pois essa daqui já é velha demais também para ele. Ou seja, a intenção ele tinha, porém ele soube, né, dos limites ali do tabu da lei e dos costumes. Até mesmo com gêmeas, já imaginou que absurdo seria? Então ali ele acabou ficando, né, sozinho nessa, mas lógico que entrou alguém aí na jogada para se interessar por ele, né, que é essa tal menina. Mas ele acabou ali descobrindo, ou não descobrindo, né, dependendo do ponto de vista, o que fazer com isso, né, depois deles toparem, né, fazer este par. Então a solução foi continuar sendo criança mesmo, jogando bolinha de gude. E assim foi o fim. E aqui estamos com Mônica em Mentira Cabeluda, onde existe aqui um local onde se registra as patentes, né? Ou seja, as pessoas que fazem suas invenções, elas precisam registrar em seu nome. E aqui duas pessoas se conhecem, né? Esse loiro e esse ruivo, cada um com a sua invenção. Este loiro trazia, né, uma invenção para dor de cotovelo, né? Então é meio fantasioso essa invenção, né? Mas é apenas uma brincadeira aí, né? Uma comédia, como para quem curar quem tem dor de cotovelo. Enquanto o outro, né, ele traz aí uma inovação para um tônico capilar, né, para crescer cabelos. Por isso ele é cabeludo. Então o loiro até achou isso até melhor, né, pelo olhar dele. Ele achou que a invenção dele, né, do tônico capilar seria melhor. E aí, né, por inconveniência do roteiro, né, uma mágica do roteiro, só para dizer que ele entregou na mão, né, isso é um absurdo. Entregar o ouro, né, na mão dele. É como se estivesse entregando o ouro na mão dele, só porque ele iria ao banheiro. Então ali surge a oportunidade, é lógico, para ele sumir com a invenção, né? Então ele saiu ali correndo, fugindo com esta nova invenção. Então ali, né, durante a sua fuga, ele resolveu esconder nessa caixinha. Mas a caixinha ali pertencia a Mônica, né, que era uma caixinha de maquiagem de brinquedo. Então ali ela saiu à procura, né, não encontrou, né, e a Magali acabou encontrando aí. Então, para surpresa dela, tem esse frasco. Então, ela foi a primeira, né, ali a usar esta água, né? Ela não sabia que era um tônico capilar, então ela usou. E, obviamente, aí para espanto dela, começou a crescer cabelo, né, barba e cabelo na mão também. Então, ela ficou horrorosa, né, um monstro cabeludo, né? Uma história muito fantasiosa, interessante, né, se tratando da Mônica. E ali o Cascão fugiu, né? Depois o Cebolinha, né? Então, ela estava horrível, né, de barba e cabelo na mão. Então realmente funciona. Ali até mesmo sua mãe expulsou ela, né, como se não fosse reconhecer, né, pelo vestido vermelho ou pela aparência mesmo do cabelo, né, um absurdo ela não ter reconhecido a própria filha, né. Então aqui todo mundo começou a espantar ela, né, porque estavam assustados com a sua aparência, mas de repente voltou ao normal aí, ó, porque talvez é um efeito passageiro, né, não dure muito, então acabou, né, o seu efeito acabou desaparecendo, né? Meio até estranho e fantasioso, porque se o cabelo acabou de crescer, é estranho ele desaparecer também, né? Mas esta é a fórmula mágica. Então ela
ali raciocinou que se tratava, era a culpa deste frasco, né, o conteúdo deste frasco. Então ali o homem, o responsável, acabou, né, achando a caixa, e ela contou tudo, né, sobre o frasco que ela tinha jogado, etc. Então ele ficou sem a sua invenção. Então, para surpresa dele, aquele mesmo homem que tinha inventado a invenção do tônico capilar, agora ele tinha em mãos, né, a sua pílula contra a dor de cotovelo, que pertencia a este loiro aí. Então foi como se fosse uma vingança, onde o outro ali saiu campeão e saiu famoso também, né? É fantasioso, lógico, porque um comprimido para dor de cotovelo, a não ser se for realmente uma dor, se for levar em consideração se fosse uma dor local, né, uma dor física, mas é lógico que eles querem falar que é uma dor de cotovelo sobre inveja, algo do tipo. Então caiu bem nesta vingança aí para o fim, né? E este foi o fim. Aí foi dois personagens secundários, e ali ele realmente parecia um personagem protagonista desta história aí. E agora a tira, engraçado que é uma tira da Magali aqui, ó, mesmo sendo a revista da Mônica, né, lançada em julho de 1987. Aqui é a tira da Magali, onde ela achou ali uma caixa, né, e era uma caixa de surpresas, né, e ao invés de sair algo monstruoso, saiu uma melancia comida, né, o que para ela seria um desespero, né, achar algo que já estava comido, né, uma piadinha em referência à sua gula. E aqui é interessante notar a propaganda da Turma da Mônica com a Use Pop, né, alguém já usou estas roupas da Mônica? Deixe nos comentários. Ela é bem antiga pelo jeito aí. Bom, então este foi o fim, espero que curta, compartilhe. Esta é a semana da Mônica, onde estarei postando somente os gibis da Mônica. Então, com o tempo aí, teremos um grande acervo no meu canal com a Mônica e também outros personagens. Então, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.